Boa noite, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs. Que tenhamos uma noite agradável, né, com esse nosso amigo Moacir, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele vai nos falar hoje sobre Amor, a Arte de Viver. É um livro que ele escreveu, e ele vai decorrer sobre esse tema conosco. E se vocês tiverem alguma pergunta durante a palestra, pode mandar, que a gente, no fim, ele vai parar uns 15 minutos antes para poder responder as perguntas, tá bom? Então, eu vou ler uma mensagem para a gente já dar início e para o pessoal também ir chamando os outros amigos para poder assistir a palestra junto conosco. Eu vou ler uma mensagem de Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Em busca do aprendizado do amor. Na busca do aprendizado do amor, comece aprendendo a respeitar os que são diferentes de você, entendendo o grau de evolução pertinente a cada um. Depois, aprenda a conviver pacificamente com aqueles que se opõem à sua maneira de pensar. Afinal, eles podem estar certos e você errado. Em seguida, procure aproximar-se das pessoas sem receio e sem pré-julgamento, lembrando que cada uma busca felicidade por caminhos particulares. Mais tarde, comece a enxergar as pessoas com bons olhos, visualizando apenas as qualidades e deixando de lado as mazelas. Respeito, alteridade, indulgência, compreensão são exercícios que devem ser praticados diariamente, a fim de que aprenda a amar. Queime as gorduras do orgulho, caminhe pela estrada da caridade. Corra do egoísmo e escale a montanha dos obstáculos. Ao final, estará em plena forma para amar. Pessoal, é difícil, né, fazer isso, né? Mas eu acho que aos pouquinhos a gente consegue, um pouquinho cada dia, né? A gente consegue trilhar esse caminho aí para nossa evolução ser um pouquinho mais fácil, né? Melhor. Pessoal, vou voltar com ele, tá? Aguinaldo, estou de volta, estamos... Aguinaldo, Moacir, perdão. Moacir, estamos de volta. Seja muito bem-vindo à nossa casa, o Grupo Espírita Inácio Ferreira. Ficamos muito contentes que você aceitou o nosso convite de pronto, tá bom? E que os bons espíritos estejam contigo nessa palestra, tá bom? Eu vou ficar por aqui, qualquer coisinha me chama, tá bom? Certo. Então, prezados irmãos, vamos conversar um pouco a respeito deste que é, sem dúvida, o mais importante de todos os sentimentos, que é o sentimento do amor. Vamos mostrar que a falta do amor prejudica o crescimento da humanidade em todos os terrenos, mesmo naquelas esferas do conhecimento em que nós poderíamos pensar que é indiferente amar ou não amar, pois que se trata de um conhecimento físico, por exemplo, de um simples conhecimento de leis da natureza, mesmo aí, a falta do amor nos prejudica. E para amar, nós temos que entender, em primeiríssimo lugar, o que é uma grande lei da espiritualidade e também a maior de todas as leis da chamada física quântica, a lei da interconectividade. O que diz essa lei? Que num grau maior ou menor de percepção, todos nós, em alguma medida, estamos interconectados. Não existe mais o cidadão isolado, o homem sozinho, não existe mais o meu problema e o problema do outro. E às vezes, como nós ainda temos o hábito de aprender pela dor, é por esse caminho que entendemos finalmente algumas lições fundamentais. Houve época em que nós poderíamos pensar que o problema do norte-americano é do norte-americano e o nosso é nosso.
que nós poderíamos até dizer que o problema do chinês é do chinês e o nosso é nosso. Assim como dizemos que o problema do vizinho é do vizinho e o problema nosso é nosso. Isso tudo resulta da falta de empatia, de entender o outro como ele é. E só entendemos o outro como ele é quando praticamos a tolerância, quando exercitamos o amor. Hoje nós estamos vendo que o problema do nosso vizinho também pode ser nosso. Que nós precisamos, por exemplo, com distanciamento social, com uso de máscaras, com medidas de higiene, proteger-nos e proteger o nosso vizinho. Preciso pensar também nele. O problema meu pode se tornar dele, o problema dele pode se tornar meu. Infelizmente, nós ainda não adquirimos aquele hábito que foi tão preconizado por Jesus, por todos os grandes avatares que nos ensinaram o caminho da realização e do progresso, que é o hábito de amar o semelhante. E ninguém ama no esquecimento. E ninguém ama no descaso. Ninguém ama simplesmente ignorando os problemas do ser amado. Nós só amamos quando temos compaixão, quando temos compreensão, quando nos sentimos ligados à problemática daquele ou daqueles a que amamos e jamais agindo com indiferença. E aí nós entendemos alguns detalhes essenciais. Nem tudo que acontece na nossa vida acontece para o melhor, mas é necessário que saibamos de tudo tirar o melhor. Hoje nós estamos vendo que felicidade e mesmo saúde, sem a felicidade e a saúde dos outros, é humanamente impossível. E assim vamos aprendendo, se usarmos a inteligência, a fé raciocinada, a tirar o melhor de cada situação vivida, a aprender a ver o lado bom da vida, a ter as boas expectativas. E a razão é muito simples. A física quântica nos informa que lá no estudo do mundo subatômico, a expectativa do fato cria o fato. Isso é científico, é também filosófico, é também espiritual. Lá no mundo da microfísica, a expectativa que o observador tem do elétron gera o comportamento do elétron. Se esperamos que ele se comporte como onda, isso quer dizer, montamos uma experiência para desvendar o aspecto ondulatório do elétron, é assim que ele se comporta. Se esperamos que ele se comporte como partícula, ele assume o comportamento de partícula. Pois se isso é verdade, lá no mundo da física subatômica, quanto mais não será no nosso mundo do dia a dia, no mundo das nossas relações. Aquelas pessoas de mente negativa, que não só esperam, como até mesmo apostam no pior, não sabem que a expectativa do fato cria o fato. Não sabem que irão viciar o seu próprio cérebro a perceber sempre o pior. E quando se habituam a dizer que o mundo é muito ruim, que o mundo é um vale de lágrimas, que nós estamos aqui para sofrer, que o homem é muito imperfeito, que nós não podemos nos aproximar da perfeição, introjetando todas essas ideias no seu cérebro e passando a acreditar nessas ideias. No momento em que precisamos render mais, no momento em que enfrentamos um desafio, no momento em que vamos participar de um concurso, podemos ser sabotados pela nossa própria crença no negativo. Aquele cérebro que nós acostumamos a acreditar que só o pior tem chance de acontecer, vai fazer com que o pior aconteça naquele nosso concurso. Porque nós, ao invés de compreendermos e aprendermos a amar a vida, ficamos simplesmente nos queixando dela. Ficamos simplesmente acreditando que as coisas negativas têm mais força, que elas são mais prováveis, que não podemos confiar no nosso semelhante nem em nós mesmos. E toda essa atmosfera negativa cria condições
para que o negativo se manifeste. Ao contrário, aquele clima de amor em casa, na escola, no trabalho, no centro, criam uma atmosfera que é capaz de atrair essas vibrações positivas. Uma das grandes conquistas da ciência contemporânea foi ter verificado, e aí não parece uma fala científica, parece até uma fala espiritual, mas é a ciência que nos disse que nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Então, se queremos receber na frequência do amor, da caridade, da fraternidade, nós precisamos vibrar nessa frequência. E essa vibração ninguém consegue enganar. Há pessoas que são capazes de elogiar os outros desejando-lhes o mal, de dar-lhes felicitação de aniversário, querendo que eles não sejam felizes. Isso nós podemos disfarçar, mas a vibração não. A energia com que vibramos, as nossas emoções, a nossa capacidade de amar ou nossa incapacidade de amar, isso nós não disfarçamos. Isso é a frequência em que vibramos. E aí não existe milagre, não existe alteração das leis naturais. Nós só podemos receber nas frequências em que somos capazes de vibrar. Um aparato de rádio ou de televisão só é capaz de captar as emissoras nas quais pode ser sintonizado. E ser sintonizado significa vibrar na mesma frequência. E essa é a grande lei universal. Recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. E a frequência que mais constrói é a do amor. É a do otimismo, que nos faz enxergar mais. O pessimista, o negativista, ele enxerga pouco. Há provas realizadas com observação de fotografias em que foram escolhidas pessoas de mente feliz, pessoas de mente positiva e pessoas de mente negativa. E essas pessoas foram mostrados conjuntos de fotografias. E, para surpresa dos pesquisadores, as pessoas de mente positiva enxergavam mais detalhes naquelas fotografias do que as pessoas de mente negativa. É questão física, é ótica, é apenas observar. Todos deveriam estar enxergando as mesmas coisas, mas os pessimistas, os negativistas, eles têm uma espécie de spam cerebral que os impede de perceber as boas notícias. Quando a boa comunicação chega, vai para a pasta spam, como nos computadores. E as pessoas negativas não chegam a se dar conta das mensagens boas, das mensagens de fraternidade, das mensagens de amor existentes na humanidade. Quantas vezes, por exemplo, nós nos queixamos da internet, do celular, dos meios de comunicação, dizendo que a internet serve para espalhar muitas notícias negativas, dizendo que o telefone celular desune as pessoas, porque estão muitas vezes sentadas a uma mesma mesa, mas não conversam entre si, conversam à distância. Pois se isso acontece, não é culpa do equipamento, é culpa do uso que fazemos do equipamento. Ah, o dinheiro é o mal do mundo. Não, o dinheiro é uma grande invenção. Não precisamos estar a fazer escambos. Não preciso levar batatas que eu produzi no jardim para trocar por uma camisa que eu quero na loja. Existe uma maneira universal de troca. Agora, o uso que fazemos de cada instrumento é que vai torná-lo bom ou não. Se não houvesse o progresso, por exemplo, nas comunicações, ramo em que nós mais progredimos, mesmo que muitas vezes em nossas atitudes pareçamos querer negar a aproximação com o outro, a comunicação é o ramo do conhecimento em que a humanidade mais evoluiu. E não houvesse essa evolução, nossa comunicação hoje seria impossível. Sem sair do lugar em que eu estou ao mesmo tempo em vários lugares, com som e com imagem, recebendo boas vibrações, boas energias. Isso seria um milagre indescritível há alguns anos.
Se um vidente, há cerca de 30 anos, pudesse ter a antecipação disso que está acontecendo agora nessa comunicação, ele não teria nem vocabulário para descrever aquilo que está vendo. Essa comunicação, então, nos uniu. Permite que as palestras continuem, mesmo sem a presença física. Permite que aquilo que um vidente há alguns anos diria: é um milagre, uma pessoa está em vários lugares ao mesmo tempo, muitas pessoas estão aqui e ali e além ao mesmo tempo, não poderia nem descrever, mas isso acontece. Por quê? Porque nós evoluímos no conhecimento e sabemos utilizar o conhecimento de modo positivo. A culpa nunca é do instrumento. Se há notícias falsas, se há uma epidemia de fake news, se há julgadores de plantão, na maior parte das vezes recalcados, querendo via internet fiscalizar e nutrir e nortear a vida dos outros e cancelando alguém por qualquer motivo e se especializando em denigrir a imagem alheia, é problema deles, das suas mentes e não do meio de comunicação. Porque o mesmo meio pode ser usado para alertas importantes, para trocas de opiniões, para filosofias de vida. E isso é que nós devemos praticar. O mal não está nem mesmo no revólver, está em quem aciona o gatilho com determinada intenção. E é isso que nós devemos assumir, nossa responsabilidade. Não jogar sempre a culpa nos outros ou em outras coisas. Nós temos meios disponíveis, mas nós usamos estes meios, de modo positivo ou não, de acordo com a nossa evolução. E essa evolução deve ser sempre norteada pelo amor. A falta de amor, dizíamos ao começo, prejudica a evolução do homem até mesmo em terrenos em que nós poderíamos pensar que o amor é plenamente dispensável, como, por exemplo, na pesquisa científica. Vamos a um exemplo. Quando Galileu Galilei trouxe à lume a hipótese de que a Terra não era o centro imóvel do universo, hoje não mais uma hipótese, e sim uma comprovação científica, seus companheiros de pensar, de universidade, de ciência, os cientistas naquela época eram chamados filósofos do natural, se dividiram em dois grupos. Um grupo apoiava a pesquisa de Galileu, não com fé cega, mas achando que aquela teoria deveria ser estudada para mais tarde ser comprovada ou não, e é o que se espera de uma teoria científica, e outros que simplesmente negavam sem exame. A divisão é muito simples. Aqueles que amam o conhecimento e aqueles que apenas querem comprovar a sua ideia, por mais desbaratada que seja, mas fazem questão de negar sem buscar conhecer. Então há uma diferença entre aquele pesquisador que ama a ciência, que ama a verdade, e aquele que ama simplesmente a sua projeção pessoal, que não quer ver nenhuma ideia sua ser contrariada. Isso leva ao ciúme, isso leva à falta de amor, e isso sempre foi prejudicial ao progresso humano. Vamos lembrar, na época de Galileu, todos nós, ou muitos de nós, pensamos por algum tempo, que quando Galileu apresentou a sua teoria, segundo a qual a Terra giraria em torno do Sol, os inimigos da teoria de Galileu, e é interessante como as pessoas têm facilidade de se desamar. Eu não concordo com a teoria de uma pessoa, eu já confundo a teoria com a pessoa e já refuto a própria pessoa e já passo a odiar a própria pessoa, não somente a sua ideia. Pois é o que aconteceu com Galileu. E se poderia pensar, bom, entre aqueles que negavam a hipótese de Galileu, estariam as pessoas religiosas, presas a dogmas. E do lado de Galileu, os cientistas, chamados filósofos do natural. Não. Galileu tinha apoiadores e detratores, tanto no clero,
representando o pensamento religioso dominante, quanto entre seus pares de estudos científicos. A falta de amor à ciência, substituída pelo egoísmo, pela idolatria de si mesmo, prejudicou por muito tempo a evolução da ciência. A ponto de um amigo de Galileu, Cesare Cremonini, que participava de estudos na mesma universidade, ter se negado a olhar no telescópio para uma observação. O fato foi o seguinte: Galileu havia descoberto mais 2 luas em Júpiter e comunicou essa descoberta aos seus pares. Cremonini, que tinha muita inveja de Galileu, disse que Galileu estava inventando aquelas 2 luas para poder cobrar mais por seus horóscopos. Galileu, nas horas vagas, fazia horóscopo também. Então, essa foi a afirmação de Cremonini. Aí Galileu convidou-o, mas vem aqui, olha no telescópio e verás essas 2 luas de que eu estou falando. Cremonini se recusou. Vejam, John Nagelin já dizia, como nem todo cientista pensa cientificamente. Cremonini se recusou a olhar no telescópio por 2 motivos, muito científicos, como vamos observar. Primeiro, aquele aparelho era muito feio. Segundo, aquele aparelho produzia imagens falsas. Quem não quer reconhecer a verdade não reconhece. Nega sem examinar e, quando tem a chance de examinar, recusa-se a fazê-lo para se manter na sua opinião. O que era isso? Simplesmente falta de amor ao conhecimento. Se eu quero conhecer, eu preciso amar o conhecimento. Se eu quero estudar, eu preciso amar o estudo. Se eu quero me espiritualizar, eu preciso amar a espiritualidade. Se eu quero um mundo de fraternidade e de paz, eu preciso amar o meu semelhante. E esse amor transcende a própria vida física. O filósofo grego Aristóteles, ao falar sobre a felicidade, utilizou um termo que é eudaimonia, que em grego significa mais propriamente realização do que felicidade, mas é atingir o seu objetivo. E é um sinônimo aproximado de felicidade. Pois Aristóteles dizia que a eudaimonia de um pai vai ser prejudicada pelo sofrimento do filho, mesmo quando esse pai já tiver morrido. Ainda se duvida que é uma afirmação em relação à continuidade da vida? Pois se com a morte tudo acabasse, se Aristóteles pensasse assim, ele não diria que alguém que já morreu pode ter sua alegria, sua felicidade, sua realização prejudicada pelo sofrimento do filho, uma vez que a morte, sendo o fim de tudo, seria o fim dos sentimentos. Ele não disse isso, ele disse o contrário. Isso quer dizer que mesmo no plano espiritual, quem ama continua se alegrando com a felicidade do ser amado. Esse é um dos grandes serviços do amor. Ser feliz com a felicidade de quem amamos. Ser feliz com a alegria do outro, com a realização do outro. Qual a suprema felicidade de um pai, se não ver que o filho é capaz de se tornar independente, de tomar suas próprias decisões, de caminhar com suas próprias forças? Por isso, amor é alteridade. Amar é, como dizia o poeta gaúcho Mário Quintana, mudar a alma de endereço. E sabendo que a vida continua, a vida também deve ser amada. Muitas vezes, nós confundimos erroneamente amor com sentimento de posse. Até chegarmos a absurdos como dizer que alguém matou alguém por amor. Quem ama não mata, de modo algum. São as pessoas que confundem amor com sentimento de posse.
que dizem amar. Somente aquelas coisas ou aquelas pessoas que conseguem dominar. E como é mais fácil dominar coisas do que pessoas, amam mais as coisas do que as pessoas. Amam mais o ter do que o ser. Porque os teres eles podem dominar, mas com seres nós precisamos confraternizar. De modo que muitos deixam de amar a própria vida porque não conseguem dominá-la. A vida é um amor cheio de surpresas. Não é o amor do senhor pelo escravo, porque isso não é amor. Quem ama, de fato, liberta. Quem aprisiona, quem quer dominar, quem tem sentimento de posse, não ama. É apenas proprietário de algo que quer conservar sempre sob seu domínio. E assim muitos deixam de amar a vida por não poder dominá-la. E assim adquirem um terror tão grande da morte que esquecem de amar a vida, pensando apenas num futuro próximo ou longínquo que não poderão evitar por ser uma lei natural. E a vida não se submete, a vida tem muitas surpresas. Mesmo por isso é que nós devemos amá-la com intensidade. Clarice Lispector disse uma ocasião que nós vivemos entre dois nadas, o antes do nascer e o depois do morrer. Então, assim como não nos preocupamos por não termos estado presentes, ao menos na nossa visão, com o corpo atual. Naquela ocasião em que Napoleão no Egito ordenou que se desse um tiro de canhão e quebrou o nariz da esfinge, não precisamos nos preocupar com onde estaremos daqui a 2000 anos. É o nada antes de nascer, a vida, e o nada depois de morrer. Não concordamos com essa ideia. Sabemos que já vivemos antes e vamos viver depois da presente existência. Mas mesmo que, e aí argumentamos, aceitamos apenas para argumentar, mesmo que fosse verdade, nós teríamos que entender que aproveitar a vida para o nosso crescimento, para o exercício das qualidades que enaltecem o nosso espírito, é uma oportunidade que não podemos postergar. A chance que eu tenho aqui e agora não se repete amanhã. Não quer dizer que eu não continue a viver amanhã, mas eu não posso postergar a oportunidade de construir, de crescer espiritualmente para um amanhã que será sempre incerto. A incerteza do tempo de vida nos leva exatamente a pensar, com bom raciocínio, a aproveitar melhor todos os seus momentos. E o que é aproveitar melhor a vida? É exatamente exercitar o crescimento espiritual. Aprender a amar cada oportunidade que temos na nossa vida para crescer, para nos relacionarmos bem com o nosso semelhante, realizando assim esse crescimento espiritual, que pressupõe o exercício da fraternidade. Há um filósofo francês contemporâneo, chamado Comte Sponville, que nos diz exatamente isso. Nós precisamos aprender a conviver com aqueles que pensam de um modo diferente do nosso. Comte Sponville diz que nós não precisamos nem de fanáticos de Deus, aqueles que matam em seu nome, nem de fanáticos contra Deus, aqueles que matam os que em Deus acreditam. O que nós precisamos, isso é dito por um filósofo ateu, mas não daqueles ateus raivosos, daqueles raivosos contra Deus, não. Inclusive, ele diz que ser ateu ou não é uma questão de crença. É crer no existir ou crer no não existir. E essa crença poderá ser fundamentada de acordo com a experiência de vida que temos. Ele diz que os ateus não podem esquecer da espiritualidade humana. E chama esses ateus
raivosos contra Deus, de espadachins do nada. Nós não precisamos fanatismo em nenhum lado. Por isso, quando na doutrina espírita o grande caminho apontado é amai-vos e instruí-vos, o amor vem em primeiro lugar. Porque a simples instrução, o simples conhecimento, pode ser usado para o bem ou não. Mas se tudo começar com o amor, se a instrução for norteada pelo amor, ela certamente nos conduzirá à evolução, à felicidade coletiva, ao entretecer laços de harmonia entre todos nós, para o verdadeiro progresso da essência do homem, que é exatamente a espiritualidade. Por isso, nós devemos nos preocupar menos em definir o amor e mais em vivenciá-lo, em senti-lo. O amor não cobra nada. Aqueles pais que dizem: eu não tive a tua oportunidade, eu batalhei muito, agora estou bem de vida, tu tens tudo que queres, tu tens os melhores colégios, os melhores professores, impossível rodar no vestibular. Não está amando, está fazendo chantagem emocional. E muitas vezes chega ao extremo de dizer: eu sei o que é bom para ti, mas cada um sabe o que é bom para si. Isso de que outra pessoa tenha que saber o que é melhor para nós, isso na mais tenra infância pode ser admitido. Depois não. Cada um segue o seu caminho. E vejamos como o amor é necessário aí. Nós todos nascemos dependentes. O ser humano é, entre os seres da natureza, aquele que leva mais tempo para ser independente. Nós nascemos dependentes exatamente para quê? Nossos pais, ou aqueles que cuidam de nós, porque alguém pode adotar e ser mais pai do que o pai que não deu amor, ou do que a mãe que não soube amar. Aqueles de quem dependemos devem fazer da nossa dependência um exercício de fraternidade, um exercício de alteridade, um exercício de amor. E colaborarem para que pouco a pouco nos tornemos independentes. Todos nós precisamos de alguém que nos guie por algum tempo. Mas se tivermos a sorte de encontrarmos o bom guia, o bom tutor, o bom educador, a boa doutrina, nós estaremos diante de pessoas ou de doutrinas que nos ensinam a tomar nossas próprias decisões, que nos dizem que nós temos livre arbítrio. E se temos liberdade de escolha, limitada à nossa situação na escala evolutiva, nós temos responsabilidade pelas nossas escolhas. Liberdade implica responsabilidade. E a responsabilidade pelos nossos atos deve estar presente cada vez que nós decidimos tomar uma atitude A ou uma atitude B. Logo, neste caminho do amor, a vida deve ser amada. E essas pessoas que se queixam de não serem amadas. Ah, ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém me quer bem. Será que elas estão vibrando na sintonia do amor? Ou querem apenas obediência? Será que dão amor? Já vimos que nós recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Então, será que vibram efetivamente na frequência do amor? Ou querem dos outros apenas o cumprimento de suas exigências, a submissão às suas ordens, caso em que definitivamente não estarão sabendo amar? E quando se fala em amor, devemos saber que algo a ser sentido. É o ato de amar que verdadeiramente existe, e não uma definição qualquer do amor. Na filosofia, quando nós estudamos axiologia, que quer dizer exatamente o estudo dos valores, nós entendemos que valor não se define.
Valor vale. Amor não se define. Amor se cultiva. Amor se pratica. E a prática do amor implica exatamente essa forma mais adequada de viver, em ambiente de luz, de paz, de fraternidade. A psicanálise moderna afirma que todas as doenças mentais de fundo emocional têm uma só etiologia. Quer dizer, têm uma só origem. E qual é essa origem? A perda da capacidade de amar na vida ou de amar a vida. A perda da capacidade de amar nos torna doentes emocionalmente. E em que consiste a cura dessas grandes neuroses, dessas doenças mentais de fundo emocional? Consiste em devolver ao doente a capacidade de amar. Se perdemos a capacidade de amar, nós estamos perdidos. Nós estamos literalmente sem endereço. Há uma história muito interessante sobre isso. A cidade de Verona, na Itália, é uma verdadeira enciclopédia do conhecimento, é um verdadeiro museu ao ar livre. E Verona foi a cidade escolhida por Shakespeare para narrar a sua tragédia Romeu e Julieta. Pois na cidade de Verona existe uma casa que os turistas podem visitar, que é chamada a Casa de Julieta. Em que consiste isso? Foi construída uma casa exatamente de acordo com a tragédia de Shakespeare, a Casa de Julieta, bem como descrita na obra. Então, os turistas podem entrar, visitam os vários cômodos, o quarto de dormir de Julieta, o pequeno quarto de bordar, a sacada, enfim, tudo reproduzido de acordo com a obra de William Shakespeare. Na saída, há uma surpresa. Existe uma estátua de Julieta, tamanho natural, em bronze, com um dos seios desnudos. E se criou a lenda que todas as mulheres que tirassem uma foto com a mão no seio desnudo de Julieta seriam felizes no amor. Não sei por quê, surgimento da lenda, uma vez que a história de Romeu e Julieta, como sabemos, teve um fim trágico. E alguns poderiam dizer, a história de Romeu e Julieta foi um fracasso amoroso. Não, não foi. Não devemos dizer fracasso, até porque sabemos, fracasso não existe. O que houve foi um insucesso, um não sucesso. Sucesso de sucessão, suceder. Não sucedeu o que os amantes esperavam, mas eles ao menos se amaram. Se amaram planejando se amar sempre. Tiveram grandes momentos de amor. E o pior de tudo é não amar por ter medo. É ficar na saudade do que não houve. Amor é para ser exercido e eles, sem dúvida alguma, no plano de seu entendimento, se amaram. Porque, como bem explica Platão, no banquete, em Diotima, uma mestra do amor, nós sabemos que há diferentes formas de amar. E nenhuma é superior à outra, quando amamos com intensidade. Retomando, então, Romeu e Julieta, criou-se essa lenda. Mulheres que tirassem foto com a mão no seio desnudo da estátua de Julieta teriam sorte no amor. Imaginemos agora, em plena epidemia do selfie, que é outra epidemia. Quem visita a casa de Julieta e não tira, não uma, mas várias fotos? Às vezes ocupando o tempo que poderia ceder aos outros, mas é outra coisa em relação a qual as pessoas não têm muita noção, muitas vezes, a alteridade. Utilizar um direito que é meu sem interferir, sem impedir o direito do outro. Mas isso é outro capítulo. Aí o que aconteceu?
os homens passaram a ficar enciumados com aquela história. Porque só as mulheres têm direito à felicidade. E passaram também, então, todos, rapazes, idosos, todos os homens, porque todos querem ser felizes no amor, a tirar sua foto com a mão no seio desnudo de Julieta. E depois disso vem uma grande surpresa. Na saída dos jardins da casa de Julieta, existe uma tabuleta indicando o endereço de Romeu. Então os turistas pensam, bom, devem ter feito uma construção semelhante a essa da casa de Julieta para a casa de Romeu. E é informado aos turistas que o endereço que consta na placa é bem próximo ao local. Então todos vão tentar conhecer a casa de Romeu. Mais um evento turístico. Então a gente sai a caminhar. Na margem de um muro alto, não se enxerga nada do outro lado do muro, até que se chega, depois de alguns metros, a um portão antigo. E neste portão há uma outra tabuleta, há uma outra placa, com os dizeres, em tradução livre para o italiano, do início da obra de Shakespeare. E ali está escrito o seguinte: eu, Romeu, perdi meu amor, Julieta. E porque perdi meu amor, não sei mais quem sou e muito menos onde moro. O Romeu não tinha mais endereço. Não existe o endereço de Romeu. Porque quem perde a capacidade de amar, perde o endereço da vida. Perde o próprio endereço físico. E essa é a mensagem fundamental. Perdeu a capacidade de amar, perdeu o amor, perdeu o próprio endereço. Então nós vemos que na psicanálise, na física, nos pensamentos filosóficos, na literatura e também nas religiões, a necessidade do amor é repetida ad nauseam, é repetida à exaustão. E mesmo assim, as pessoas muitas vezes insistem em não compreender. O que disse Jesus? Ama teu próximo. E Jesus, segundo Spinoza, deixando à parte o aspecto da divindade, que o pensador considerava duvidoso, mas Jesus teria sido o maior de todos os filósofos. E Jesus também foi um grande psicólogo. E quando ele se dirige à multidão e diz, ama teu próximo, ou amai-vos uns aos outros, ele sabia que imediatamente viria uma pergunta. Porque, segundo Saint-Exupéry, as pessoas adultas amam os números. E se não falamos em números, eles não entendem muito bem o que estamos dizendo. Daí ter dito o Pequeno Príncipe que precisava ter muita paciência, as crianças, que as crianças precisavam ter muita paciência para poderem lidar com os adultos. Cheios de números, cheios de medidas, cheios de cifrões. Pois bem, segundo Antônio de Saint-Exupéry, então as grandes pessoas amam os números. Sabendo disso, quando Jesus diz, ama teu próximo, estava ciente de que a pergunta seguinte seria imediata. Quanto, mestre? Coisas do tipo, de 0 a 10, quanto é que eu devo amar o meu próximo? E Jesus, sabendo que essa pergunta sugeria, deu o parâmetro. Só que o parâmetro não era numérico. Sentimentos se comparam com sentimentos. Então Jesus disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Precisamos nos amar. Precisamos gostar de nós. Se não gostarmos de nós, como é que vamos gostar do outro? O perdão, esse grande sentimento que precisa existir em nosso coração, que faz mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado, começa também por nós mesmos. Se não nos perdoamos, não seremos capazes de perdoar o próximo. Se vivermos nos cobrando a exaustão, nós não saberemos desculpar, nós não saberemos perdoar o nosso semelhante. Então Jesus diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Nós podemos observar isso facilmente no nosso dia a dia. As pessoas que não amam o seu próximo, as pessoas que desrespeitam o próximo, as pessoas que hostilizam o próximo,
As pessoas que não têm nenhuma estima pelo seu semelhante, que enganam o próximo, que roubam o próximo, se examinarmos bem, têm péssima autoestima. Não se amam, não se gostam, não amam sua natureza espiritual e sua possibilidade de progresso. Então Jesus diz, ama teu próximo tanto quanto amas a ti mesmo. O amor começa por cada um de nós, em relação a nós mesmos, e se estende ao nosso próximo. E como Jesus sabia que as pessoas teriam alguma dificuldade de entender, deu um segundo exemplo, para que ficasse bem claro. Para não houvesse aquela desculpa, eu não gosto muito de mim, então não preciso gostar muito dos outros. Não? Então Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, naquela intensidade em que Jesus nos amou. A ponto de pedir ao Pai perdão para seus algozes, porque não sabiam o que estavam fazendo. É essa intensidade de amor a que nós devemos chegar um dia. Em outros planos, quem sabe, da espiritualidade. Com mais evolução. Mas se o caminho é longo, é agora, é imediatamente que devemos começar a treinar a nossa grande caminhada para que não paremos na metade. Vamos caminhando, quem sabe um pouquinho cada dia, mas vamos sempre avançando, cobrando-nos essa capacidade de amor por nós, pela nossa vida, pela nossa espiritualidade e pelo nosso próximo. Por isso, encontramos em Kardec, amai-vos e instruí-vos. O amor como primeiro elemento. Em Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando o Papa Francisco esteve numa comunidade muito pobre, na cidade do Rio de Janeiro, ele olhou aquelas crianças e disse, não permitam jamais que eles roubem a esperança. A esperança que é exatamente o amor pela vida que nos leva a planejar um bom futuro, a não enxergar somente as coisas negativas, a ver também a positividade do ser humano e assim aprendermos a construir mais e melhor. Segundo William Gilbert, um dos criadores do eletromagnetismo, a atração que um ímã exerce por pequenos pedaços de ferro colocados perto dele é uma das manifestações da lei do amor na natureza. As uniões mais fortes entre átomos, formando novos compostos, são aquelas em que eles se complementam, e não aquelas em que eles querem se dominar, porque isso não é amor. É quando um tem aquilo que faz falta ao outro, e juntando tudo formam um novo todo harmônico, que fez Platão lançar o seu grande desafio ao dizer que as propriedades do todo não são a soma das propriedades das partes. Uma família não é só o pensamento do pai, mas o pensamento da mãe, mas o pensamento e atitudes dos filhos. Não, é algo mais. É algo mais forte. É algo que une. É o laço do amor, que tem aquela capacidade do laço elástico, ou seja, podemos nos afastar, mas o laço permanece. E quando quisermos voltar, o laço estará nos atraindo para um ponto de convergência, para um ponto de fraternidade e de amor. E é por isso, é por ser tão sublime, que nunca pode existir um amor mais ou menos. Chico Xavier nos advertiu sobre isso, dizendo que nós poderíamos ter uma casa mais ou menos, comer um feijãozinho mais ou menos, ter um transporte público mais ou menos, e assim foi elencando citações em que é possível ter alguma coisa mais ou menos, mas no final diz, só não podemos sonhar mais ou menos. Porque a vida sempre aplica uma pequena redução no nosso sonho. Então, se sonharmos mais ou menos, não atingiremos grandes objetivos. Sonhar alto, quem sonha 1000, quem sabe vai colher 950, 990, por que não 1000? Mas quem sonha rasteiro, colhe subterrâneo. Então, segundo Chico, não se pode amar mais ou menos. Não se pode ter fé mais ou menos. Porque a fé raciocinada resulta de constatações
e não de opiniões subjetivas ou de meros palpites. Então não podemos sonhar mais ou menos. Não podemos ter fé mais ou menos. E, principalmente, completa o Chico, não podemos amar mais ou menos, porque aí corremos o risco de nos tornar pessoas mais ou menos. Então, caros amigos, agradecendo a atenção, as boas energias que me enviaram, eu quero dizer que todos nós que não pretendemos ser pessoas mais ou menos, nós também não podemos amar mais ou menos. Precisamos amar com intensidade. Precisamos amar com dedicação e não com indiferença. Lembrando o ama teu próximo como a ti mesmo. Lembrando o amai-vos e instruí-vos. Lembrando que não queremos nos tornar pessoas mais ou menos. Então vamos procurar esse amor com intensidade, com realização, com dedicação ao nosso semelhante, cultivando a fé raciocinada, estudando e praticando a doutrina dos espíritos e realizando assim a nossa evolução, com o coração aberto e sendo capazes de amar, porque é muito fácil amar aqueles que pensam como nós pensamos, sendo capazes de amar mesmo aqueles que pensam de modo diferente. Porque todas as maneiras de pensar, que não consistem naturalmente em pensar em prejudicar alguém, mas todas as maneiras de pensar sobre a evolução, sobre o mundo espiritual, sobre nossa vida, são respeitáveis. E, portanto, podemos até mesmo debatê-las, mas entendendo que cada um é o senhor do seu próprio destino. E como não estamos no mesmo estágio evolutivo, nossas maneiras de viver e de entender o mundo serão, por certo, diferentes, o que não significa que devam ser antagônicas. Aprender uma equação de primeiro grau não significa que um dia não chegaremos à equação do segundo grau, que será até mais importante, mas naquele momento. Tudo tem seu momento na escala da evolução. E em todos os momentos é necessária a presença do amor. Amando, poderemos um dia viver aquela poesia com que encerro, feita por minha mãe, um hino ao amor da humanidade, em que ela se pergunta: para que guerra, irmão? Se depois horrorizado, verás que não valeu o sangue derramado. Se o mundo a girar não para jamais, a vida que se perde não volta nunca mais. E paz não haverá, enquanto com grandeza não imitarmos o exemplo da mestra natureza. O sol a todos vem com seus raios de brilho. De todos os peixes é a imensidão do mar, de todos os pássaros o espaço aberto. Para eles não existem fronteiras, estou certo. E se no maior reino que chamamos dos céus, todos os seres são filhos de Deus, por que não fazermos neste globo, pela vez primeira, num mundo só de amor, terra e crenças, sem fronteiras? Muito obrigado a todos e permaneço à disposição para próximos encontros, porque quando temos a oportunidade de servir, não devemos deixar para depois. Obrigado. Moacir, belas reflexões, hein? Muito bom mesmo. A sua amiga Elis Marli, colocou 2 perguntas. Uma é essa aí, ó. Poderia me dizer por que pessoas perfeccionistas têm dificuldade de manter um relacionamento? Certo. A pessoa perfeccionista é exatamente aquela pessoa que não se perdoa. E não se perdoando, ela também não se ama muito. Ela cobra demais de si. Ela consegue 10 coisas boas e uma coisa ruim. E ela vai ficar, ao invés de querer comemorar as coisas boas que conseguiu, se mortificando, se punindo exatamente por aquele item que faltou. Ora, se ela é tão exigente consigo mesma, não deve ser. Muito cuidado. O perfeccionista pratica a autossabotagem. Ele tem aquela certeza de que está tudo muito bem, mas alguma coisa não vai dar certo. E mesmo contrariando o seu objetivo, ele faz aquela coisa não dar certo. Ele treinou o seu cérebro para essa sabotagem.
E se ele é assim, tão rigoroso, tão exigente consigo mesmo, não é capaz de se fazer um autoelogio, ele não saberá elogiar o outro. Ele verá 10 trabalhos, 9 bons e um ruim, e vai se reter somente no ruim. Vai comentar somente o ruim. Foi por isso que, em 1998, nasceu a psicologia positiva, quando os psicólogos verificaram em Harvard que de cada 18 casos estudados, 17 eram ruins, somente era bom. Então, só se estudava a deficiência, não se estudava a eficiência. E isso é característico das pessoas perfeccionistas. Na verdade, elas têm uma vaidade muito grande, elas não se toleram errar. Como é que Deus vai errar? Como é que eu, a mais perfeita das criaturas de Deus, posso errar? Então, elas não toleram esse erro e veem nos outros exatamente aquilo que não conseguem tolerar em si mesmas. Logo, é falta de amor. Olha, perfeito. Mais uma. O que você me diz daquelas pessoas que estão sempre em templos e são mal educadas com as pessoas? Ah, isso está no Evangelho, né? O fariseu e o publicano. O fariseu se elogiando diante do altar, agradecendo a Deus por ter feito uma pessoa tão perfeita quanto ele, e o publicano humildemente reconhecendo seus erros, pedindo a Deus que desse uma olhadinha para ele. É a diferença entre saber e viver. Existem muitas pessoas que sabem as suas ideias. Elas são capazes de fazer um discurso belíssimo sobre a fraternidade. Mas na primeira fechada que receberem no trânsito, querem se pegar a soco com o outro. Ou seja, elas sabem as suas ideias, mas não vivem-nas. Não introjetaram essas ideias. E aí aquela expressão de Jesus, sepulcros caiados. Por fora muito bonitinho, muito fraterno, muito irmão, mas ouse discordar para ver o que acontece imediatamente. Não introjetaram as suas ideias. Conhecem. São aquelas pessoas capazes de recitar qualquer versículo de cor, que sabe o capítulo e o versículo do Evangelho de cor, mas que infelizmente não os utilizam em sua vida. Melhor não decorar e praticar. Porque se a gente sabe e ainda faz errado, é mais grave. Nossa consciência nos cobrará ainda mais. Porque se eu não sei que uma chapa está muito aquecida, ou se uma criança não sabe que colocar a mão na chapa aquecida vai ser prejudicial, o pai avisa. Mas se às escondidas ela quiser colocar a mão ali, ela vai sofrer um grande castigo. De quem? De Deus, do anjo da guarda, do diabo de plantão, da natureza? Não. Da sua própria teimosia. Então, se conhecei a verdade, ela vos libertará. Se conhecemos a verdade e mesmo assim não nos libertamos, estamos, com o perdão da expressão, fazendo um exercício de ignorância plena. Olha, que aula que você deu para nós hoje, viu? Estamos muito contentes mesmo por você ter dado essa palestra. Tem muita gente elogiando, falando que foi muito boa a palestra, excelente reflexões, muito legal mesmo. Olha, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Sempre que a gente precisar, vamos dar um alô para você aí, tá bom? Será encarado como uma convocação, não como um convite. Mas pode. Muito obrigado, viu? Olha, que Deus continue abençoando e iluminando seus caminhos sempre, viu? Viu, Moacir? Muito obrigado Obrigado. pelo atender ao nosso convite, viu? Certo. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, todos tenham uma boa noite, fiquem com Deus, e até quinta-feira que vem, com mais uma live do Grupo Espírita Inácio Ferreira. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Até. Até.